em nome do grupo de pessoas que organizou este ciclo de conversas, a Inês Barbosa, eu próprio, a Tânia Leão, a Sofia Cruz, que organizou este ciclo de conversas no quadro do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto. Queríamos agradecer muito a presença da Helena Irata, da Yolanda Évora e do Rui Braga. Para nós é muito, muito bom mesmo, é um prazer enorme podermos fazer esta conversa convosco. Nós quisemos lançar este ciclo de conversas um pouco para fazermos um ponto de situação, uma partilha de investigações e também para irmos construindo um chão comum no quadro também do Instituto de Sociologia, pessoas que estão em vários grupos ou várias linhas de investigação no Instituto de Sociologia sobre estas questões do trabalho, procurando ampliar um pouco o próprio conceito de trabalho e fazer ir amadurecendo uma abordagem a estes temas que desse alguma centralidade às questões que estão concretamente em debate também nesta segunda sessão deste ciclo, nesta conversa, ou seja, no fundo, procurar acolher o contributo das leituras feministas sobre o trabalho e sobre a ressignificação do próprio conceito de trabalho, sobre a atenção que é preciso prestar à esfera do trabalho reprodutivo, à questão dos cuidados e à divisão sexual do trabalho. Por outro lado, procurar olhar para o trabalho, quer do ponto de vista histórico, quer nas características do trabalho hoje em dia, em Portugal e não só. Nós estamos, claro, a partir sempre um pouco da leitura da sociedade portuguesa, mas queremos enriquecê-la a partir de outras perspectivas, mas no fundo perceber como é que as hierarquias que resultam da racialização, dessa reprodução dos padrões coloniais também se reproduzem no trabalho, e essas formas de desigualdade, e finalmente olhar para a precariedade de uma forma que dê conta da multidimensionalidade da precariedade e da precarização do trabalho e também com uma atenção grande à emergência de lutas sociais, de sujeitos coletivos que se constroem a partir dessa condição de precariedade no trabalho. Seja no trabalho reprodutivo ou dos cuidados, como tem acontecido em Portugal, com a questão dos cuidadores, seja dos setores mais precarizados da classe que está da classe trabalhadora que está no mercado formal do emprego também, e tem havido múltiplas mobilizações em Portugal, na Europa e também noutros continentes e noutros países, e certamente o Brasil é um bom exemplo, o Rui tem trabalhado muito isso. E, portanto, isto para dar um pouco um enquadramento desta conversa, do nosso interesse sobre ela, também da importância para nós no quadro deste trabalho que queremos vir a desenvolver no Instituto de Sociologia, da importância desta conversa, e sem me demorar mais, iria dar a palavra aos nossos convidados. Iríamos começar precisamente pela Helena Irata. Vocês, penso que todos terão tido acesso, se não partilharei ao documento com o conjunto das notas biográficas, mas a Helena Irata, que é socióloga, que é investigadora emérita no Centre National de la Recherche Scientifique, em Paris, que colabora também com a Universidade de São Paulo, tem feito um trabalho também com a Nádia Guimarães da Universidade de São Paulo sobre a questão dos cuidados, e que é uma especialista há muito tempo e reconhecida no âmbito destas questões, precisamente da divisão sexual do trabalho, do género, globalização, teorias e práticas do cuidado, e que nos trará certamente essa leitura. E, portanto, começamos pela Helena Irata, depois passarei aos outros, voltando a agradecer a presença. E pronto, sem mais, Helena, obrigado. Obrigada. Eu agradeço o convite de José Sueiro, que me dá a oportunidade de debater com os colegas de Portugal, porque na realidade nós estamos relativamente próximos, estando na França, de Portugal, mas eu não tenho tido muita possibilidade de interlocução, de debate com os colegas de Portugal, então agradeço essa oportunidade que me foi dada via Rui Braga, de participar desse debate sobre a questão do trabalho. Eu vou falar sobre a questão da diversidade do trabalho
e começando com a ideia do debate sobre o fim do trabalho, sobre centralidade do trabalho, que nós tivemos nos anos 90, com Gors, com Rifkin, com Medá e outros, né? E que nós partimos da crítica do conceito de trabalho, entendido por eles como trabalho profissional, formal, remunerado, assalariado, etc. E eles que diziam que o trabalho não é mais central nas nossas sociedades, não levavam em conta o trabalho informal, majoritário em grandes partes dos países do Sul, e também não levavam em conta o trabalho doméstico e de cuidado não remunerado. Até a Dominique Méda mudou de posição, porque cada vez mais ela foi se interessando pela questão do trabalho doméstico, do trabalho remunerado das mulheres, mas na época do debate sobre o fim do trabalho ou da centralidade do trabalho, ela tinha essa posição de que nós não estamos mais no. O trabalho não é mais central nas nossas sociedades. Ora, a centralidade do trabalho é inegável quando integramos no conceito de trabalho o trabalho informal e o trabalho doméstico, realizado essencialmente para as mulheres em todos os países do mundo. Acho que também o trabalho informal é realizado, segundo a OIT, as mulheres têm majoritariamente empregos informais, tanto na Ásia, quanto na África, quanto na América Central e no Caribe. Então, tanto em relação ao trabalho informal quanto ao trabalho doméstico, as mulheres são as figuras essenciais nesse tipo de trabalho. Integrar o trabalho doméstico é integrar a produção do viver, a produção da vida, no conceito de trabalho, o que permite interpelar a separação que é feita, em geral, entre as esferas da vida, entre o privado e o público, o salarial, o político, etc. E creio que a divisão, o conceito de divisão sexual do trabalho, ele supera, de certo modo, a dicotomia entre produção e reprodução e a hierarquia da produção sobre a reprodução que foi estabelecida pelos homens e pelo capitalismo. E creio que é a partir da problemática da divisão sexual do trabalho que a Danielle Kerouac e a nossa equipe, na época chamada GEDISTA, Grupo de Estudos sobre a Divisão Social e Sexual do Trabalho, no CNRS, nós procedemos a uma reconceitualização do trabalho pela inclusão no conceito de trabalho, desde os anos 80, primeiro do sexo social e segundo do trabalho doméstico, ou toda a esfera da reprodução. Então, assim, ampliamos o conceito de trabalho para o trabalho não assalariado, não remunerado, não mercantil e ao trabalho informal. Então, nesse sentido, o trabalho profissional e o trabalho doméstico, a produção e a reprodução, o assalariamento e a família, a classe social e o sexo social são considerados como categorias indissociáveis. A gente não pode pensar no trabalho sem considerar conjuntamente esses pares de categorias. Essa reconceitualização do trabalho foi enriquecida pelas teorias atuais da reprodução social, teorias que foram sistematizadas num livro pela Titi Bhattacharya e que congrega autoras como Cíntia Arusa, Silvia Federici, Nancy Fraser, etc. Ora, o que nós entendemos por trabalho de reprodução social? A Nancy Fraser vai dizer que a produção econômica capitalista não é autônoma, ela depende da reprodução social. Isso no livro que a Titi Bhattacharya lançou em 2017, que se chama Capitalismo e Reprodução Social, na versão original em inglês, e que foi traduzido como antes das 8, depois das 17, coisas desse tipo, uma tradução que não tem nada a ver com o título original, pela editora de Toulouse, que chama Blast, na versão francesa. Ora, a reprodução social, acho que a gente pode entender de várias maneiras. Eu penso na reprodução social, primeiro, em termos de o que seria a procriação, que é bem o que desenvolve a Silvia Federici no Caliban e as Feiticeiras. Em segundo lugar, a gente pode pensar a reprodução como trabalho de procriação,
trabalho procriativo. É um pouco o desenvolvimento das antropólogas, como a Paula Tabet, como a Françoise Héritier, como a Nicole Claude Mathieu, a última na França, a França, a Héritier também na França e Paula Tabet na Itália. Uma terceira maneira de pensar a reprodução é o trabalho de reprodução propriamente dita, isto é, o trabalho doméstico e o trabalho de cuidado. Uma quarta forma de pensar a reprodução é todo o trabalho emocional, afetivo, sexual, que liga os membros da família entre eles, contribuindo ao bem-estar de cada membro da família. E a última dimensão da reprodução seria o trabalho de gestão da vida cotidiana e das relações familiares, amicais, etc. Por exemplo, fazer o cardápio do jantar, por exemplo, fazer a lista de compras do supermercado, telefonar para os amigos dos filhos dizendo, olha, hoje do sábado vai ser o aniversário deles, então vocês venham em casa, ou telefonar para a avó dizendo para a avó, dando parabéns por uma data festiva, etc. Isso, em geral, nas várias sociedades, é trabalho de mulher. É claro que aqui nós estamos junto com homens que são exceções, então, claro que os homens aqui presentes vão fazer todo esse trabalho que eu disse que era trabalho feminino, vão telefonar para os amigos dos filhinhos, etc. Tenho certeza de que são exceções, mas como exceções não entram nas estatísticas onde é considerado esse trabalho como sendo o trabalho fundamentalmente das mulheres. Ora, esse trabalho das mulheres é um trabalho invisível e feito, soi-disant, dizem os franceses, por amor. Então a gente se pergunta como é que os homens demonstram o amor que eles têm pelas mulheres e pelos filhos, já que não fazem esse trabalho invisível, que é o trabalho doméstico que as mulheres realizam. O Trabalho Invisível, na parte 1 do livro do José Sueiro, com a Mafalda Araújo, que está presente, e Sofia Figueiredo, esse livro, nessa primeira parte, fala do trabalho invisível, e é o livro que se chama Cuidar de Quem Cuida. Não sei se vocês chegam a ver aqui, foi o José Sueiro que me fez o prazer de me mandar esse livro, que acho que tem que ser divulgado para todas as pessoas que trabalham com cuidado. Nessa parte 1, ela mostra como esse trabalho das mulheres, esse trabalho feito por amor, é um trabalho totalmente invisível e é o título de um dos capítulos dessa parte, é o trabalho invisível. Falando do trabalho doméstico, a Danielle Chiaguata e a Elsa Galeron, que é uma ex-doutoranda da Danielle Chiaguata, vão dizer que as feministas materialistas, como a Christine Delphi, como a Colette Guillemin, demonstraram que o trabalho gratuito é um trabalho explorado e que há outras figuras que não do trabalhador assalariado, que vende a sua força de trabalho, que é uma figura explorada nas nossas sociedades, mas também outras figuras são exploradas, como a da mulher casada, a mulher casada que realiza esse trabalho gratuito, que é um trabalho explorado, como diz a Christine Delphi. A segunda demonstração é de que essa exploração não é uma propriedade das relações de classe, que outras contradições não capitalistas podem ser modos de exploração e apropriação, como o caso do sexo e da raça. Então, o sexo e a raça, assim como a classe, também podem ser consideradas contradições que trazem modos de exploração e apropriação pelo capital, pelos homens, etc. E isso nos leva a colocar o conceito de interseccionalidade, que não é o tema dessa discussão, mas que a gente entende interseccionalidade como a interdependência das relações de classe, de raça e de gênero enquanto relações de poder. Então, enquanto relações de poder, elas aparecem interdependentes e é muito difícil dissociar o gênero, por exemplo, da raça ou da classe. Isso acho que na discussão nós vamos poder considerar de maneira mais próxima. Eu vou retomar a definição do que é o trabalho de cuidado entre essas diferenças, diversidade do trabalho, e o trabalho de cuidado, acho que a gente pode considerar como sendo um trabalho material,
um trabalho técnico e um trabalho emocional que tece relações sociais de sexo, de classe e de raça entre provedores e beneficiários do cuidado, mas não apenas entre beneficiários e provedores de cuidado, mas também com as suas famílias, também com os que prescrevem o trabalho de cuidado nas instituições, etc. Então, é uma multiforma de diferentes relações sociais que se entrelaçam. O trabalho de cuidado não é apenas uma atitude atenta, não é simplesmente a atenção para o outro, mas também um trabalho que consiste em dar respostas concretas às necessidades de outrem. Ele implica um sentido de responsabilidade em relação à vida e ao bem-estar de outrem. E essa responsabilidade é tanto individual, do cuidador em relação à pessoa cuidada, mas também pode ser e deveria ser uma responsabilidade coletiva do Estado em relação ao cuidado das pessoas idosas, das crianças, dos doentes, dos deficientes físicos e mentais, etc. Só que, na realidade, não vemos esse papel do Estado, da responsabilidade coletiva do Estado, se fazer em todos os países. Por exemplo, no Brasil, acho que não se pode dizer que existe uma responsabilidade coletiva do Estado quanto ao cuidado. O que há, por exemplo, em países como o Uruguai, onde se implantou um Sistema Nacional Integrado de Cuidados, o SNIC, que considera coloca o Estado como responsável coletivo do cuidado junto com as famílias, junto com o mercado, junto com a comunidade, etc. Eu acho que também é interessante citar aqui as dimensões do trabalho de cuidado que são colocadas pelo Ângelo Soares, que é um brasileiro que é professor na UCAM, na Universidade de Quebec a Montreal, e que vai considerar que entre as dimensões do trabalho do cuidado existe a dimensão física, a dimensão cognitiva, a dimensão sexual, a dimensão relacional e a dimensão emocional, sendo que as duas primeiras, a física e a cognitiva, podem ser dimensões partilhadas com, por exemplo, o trabalho industrial, porque os trabalhadores da indústria também têm no seu trabalho essa dimensão física e a dimensão cognitiva. Mas as demais dimensões, a sexual, relacional e emocional, acho que não tem a ver diretamente com o trabalho industrial, mas mais com alguns diferentes eh, trabalhos de serviços, como muitos consideram como fazendo parte do trabalho de serviço, o trabalho de cabeleireiro, de manicure, de hostess de bar, etc. Mas aí, pessoalmente, considero que algumas dimensões do trabalho emocional, ou sexual, ou relacional podem estar presentes nesses trabalhos de cabeleireiro ou de hostess, mas não todas. E não creio que, por exemplo, as hostes de bar dos bares de Tóquio façam um trabalho de care para os japoneses que se consideram frágeis e necessitando de cuidado, porque, na realidade, como a própria Racel Parenhas, que analisa esse tipo de trabalho, diz, na realidade são homens japoneses que estão numa relação imperialista com mulheres filipinas que são imigrantes num país como o Japão. Mas tudo isso já faz parte das controvérsias em relação ao conceito de cuidado, e as controvérsias também seria uma discussão à parte que a gente pode eventualmente voltar no debate. Portanto, a definição multidimensional do cuidado enquanto relação social deve ser o ponto de partida de toda a conceitualização do trabalho de cuidado. E esse trabalho se profissionalizou e se mercantilizou progressivamente na maioria dos países capitalistas desenvolvidos, industrializados, por três razões. A primeira, porque houve uma tendência ao envelhecimento acelerado da população. Para citar os países sobre os quais eu trabalho, no Japão
em 2017 havia quase 30% da população japonesa que tinha mais de 65 anos. Na França, quase 20% da população francesa tem mais de 65 anos. E no Brasil, os dados de 2020 mostram que 14,3% da população brasileira tem mais de 60 anos. Aqui é mais de 60 anos e não mais de 65 anos, porque os organismos internacionais consideram que no Brasil o idoso é o que tem 60 anos ou mais, ao contrário do Japão ou da França, onde a pessoa tem que ter 65 anos para ser considerado idoso. Acho que a segunda razão pela qual há uma profissionalização e mercantilização do cuidado é a presença das mulheres crescente no mercado de trabalho, sem possibilidade, portanto, de cuidar na sua família, na sua casa, das crianças, dos idosos, dos deficientes, etc. E a terceira razão é a privatização do cuidado, antes assegurado pelos serviços públicos. Essa privatização é analisada principalmente por Nancy Fraser recentemente, e ela vai dizer que com as políticas neoliberais, com a privatização, há uma progressão do cuidado antes assegurados pelas políticas públicas em termos de mercantilização do cuidado, porque é necessário, portanto, que o cuidado antes assegurado pelas políticas públicas seja assegurado por profissionais. Esses três aspectos configuram o que se convencionou chamar crise do cuidado, embora a Evelyn Nakano-Glenn critica essa ideia de crise do cuidado, dizendo que só se falou disso quando a crise afetou as mulheres das classes médias e das classes superiores, e que há muito tempo a crise do cuidado atinge as mulheres negras de classes populares, para as quais a crise do cuidado nada tem de novo. É uma coisa que elas enfrentaram há muito tempo. Nos países onde não há políticas públicas, é o trabalho das mulheres de setores populares que evitou a emergência dessa crise do cuidado, inclusive as mulheres de classes populares nas redes de vizinhança que fazem o cuidado sob forma, como diz Nádia Araújo Guimarães e Priscila Vieira, que é uma ex-doutoranda dela, de ajudas, denominando de ajudas e com uma certa reciprocidade na ajuda entre os membros dessas redes de cuidado, dessas redes sociais. Essa crise do cuidado, que aumenta a profissionalização do cuidado, é que permite também, por essa profissionalização maior do cuidado, permite às mulheres executivas que possam, na realidade, trabalhar longas jornadas e delegar o trabalho reprodutivo a outras mulheres, diminuindo as tensões no seio do casal. Daí as migrações internacionais, que configuram a divisão internacional do trabalho reprodutivo, como diz Rachel Salazar Parenhas, em Servants of Globalization. A gente pode dizer que de 67 milhões de trabalhadoras domésticas no mundo, 8 milhões e meio são mulheres migrantes internacionais em 2013, segundo a OIT. Então, há um número muito grande de mulheres que migram migram de um país para outro, sobretudo de países do sul para países do norte, mas não apenas, de países, por exemplo, da Europa Oriental para a Europa Ocidental, ou mesmo muitos casos de migração sul-sul, que existe atualmente, embora ainda de forma incipiente, como, por exemplo, as trabalhadoras filipinas que vêm cuidar de crianças de famílias ricas de condomínios fechados de São Paulo, por exemplo, para, ao mesmo tempo, cuidar das crianças e ensinar o inglês, porque o inglês é uma língua que elas falam correntemente. Essas mulheres que fazem a migração internacional são precarizadas, muitas vezes sem documento e, portanto, sem direitos sociais, e incluímos as trabalhadoras domésticas no trabalho de cuidado, pois nos países em desenvolvimento, elas muitas vezes cuidam das crianças e dos idosos da casa, além de fazer o trabalho de casa, o trabalho corriqueiro, o trabalho repetitivo de limpar a casa, passar roupa, fazer comida e lavar louça, etc, etc. Essas mulheres são racizadas e pobres em todo o mundo, o que leva Joan Tronto a dizer no seu Moral Boundaries, que em francês foi traduzido
como os franceses adoram dar nomes que não tem nada a ver com o original, O Mundo Vulnerável por uma Política do Cuidado. Eu acho que isso também é assoprado pelos tradutores, que sempre acham que há títulos mais interessantes a colocar do que o título que está no original, que deveria ser, a meu ver, ser mantido. A Tronto vai dizer no Moral Boundaries, não é apenas o gênero, mas também o pertencimento de classe e de raça que, na nossa cultura, permite identificar quem pratica o que quer e de que maneira. Eu vou passar nos minutos finais para duas questões à guisa de conclusão que podem ficar podem ser. Eu perdi a imagem. Pronto, ganhei a imagem de novo. Então, as duas questões. A primeira questão, em conclusão, é que há hoje, no mundo inteiro, a segregação do trabalho de cuidado a uma única categoria de pessoas, como disse a Tronto, frequentemente mulheres, negras e pobres. A vulnerabilidade e a precariedade delas aumentou com a pandemia e muitas ficaram desempregadas no mundo todo. Ora, nós somos todos vulneráveis em algum momento de nossas vidas, não importa o gênero, a raça, a classe. Por que então essa segregação sexual, social, racial atual do trabalho de cuidado? Todos não deveriam cuidar? Ricos e pobres, brancos e negros, homens e mulheres, e não deixar esse trabalho de cuidado, que todos somos vulneráveis e todos precisaremos de cuidado em algum momento das nossas vidas, por que deixar para apenas uma categoria da população, que são as mulheres negras e pobres? A segunda questão de conclusão é por que essa desvalorização monetária e simbólica do trabalho de reprodução? O cuidado é um trabalho essencial à manutenção da vida das crianças, dos idosos, das pessoas com deficiência. Então, os bebês, os idosos morreriam se as babás ou as cuidadoras deixassem de cuidar. Esse trabalho de manutenção da vida, de produção da vida e de conservação da vida não deveria ser valorizado à sua justa medida? Eu creio que ela não é valorizada porque o trabalho doméstico é desvalorizado, então as pessoas consideram que mesmo pagando mal, pagando pouco, já está sendo pago alguma coisa, e é melhor do que não ser pago nada, como no trabalho doméstico, em que as pessoas trabalham gratuitamente para fazer esse trabalho de cuidado. Ora, eu acho que a valorização de uma significa a valorização de outra. As duas formas de trabalho deveriam ser valorizados igualmente, e acho que essas poderiam. Bom, no debate a gente pode dizer que há mobilizações para maior valorização do trabalho de cuidado, tanto na França quanto no Japão quanto no Brasil, e essa ação coletiva, essas mobilizações coletivas devem ser levadas em conta, e eu acho que, por exemplo, vocês em Portugal terem feito a associação de cuidadores informais é muito importante, porque no Brasil há muito poucas e de maneira muito incipiente, e não existe sindicato porque o trabalho de cuidado não foi regulamentado. Houve anos e anos de trabalho no parlamento para que esse trabalho de cuidado fosse regulamentado, mas o Bolsonaro vetou essa regulamentação, então não há mais possibilidade de dar formação, de sindicalizar, etc., essa categoria. Eu acho que responder essas questões é nos movermos em direção a uma sociedade do cuidado, uma sociedade futura, fundada num outro tipo de regime moral que tenha no cuidado um valor universal. Obrigada. Obrigado nós, Helena, pela intervenção, e que cruza com muitos dos debates que estão a ganhar também grande centralidade aqui em Portugal, no debate público. Estão aqui várias pessoas que participam desses debates no movimento feminista e na investigação, portanto depois certamente quererão ou poderão pegar nisso, e passaria então à Yolanda Évora, que é doutora em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo e que é atualmente investigadora no CESA SCG do ISEG, da Universidade de Lisboa,
e professora também no ISEG. Tem trabalhado muito sobre as questões das migrações, género e migrações, e, portanto, passava-lhe, sem mais demoras, passava a palavra à Yolanda, agradecendo também muito a presença dela. Boa tarde, outra vez, a toda a audiência, que queria cumprimentar os meus colegas daqui da apresentação, agradecer ao Soeiro pelo convite, e dizer que é uma grande satisfação estar aqui, apesar de eu ter hesitado. Estão me ouvindo? Houve um retorno aqui. Estamos. Houve só alguém que ligou o som inadvertidamente, mas estamos a ouvir. Apesar de eu ter dito ao Soeiro que eu não estava exatamente nessa área do trabalho, e pronto, mas aí tentei articular aquilo que o Soeiro sugeriu para esta conversa, não é? Tentei articular com o meu trabalho, lembrando desde a questão dos imigrantes, desde a minha tese de doutoramento que eu fiz sobre as mulheres cabo-verdianas em Roma, que evidentemente a questão do trabalho foi aquela que cruzou todas as outras questões, não é? Eu estava aqui me lembrando de como é que foi, porque a grande parte da pesquisa era feita nos seus lugares de trabalho, não é? O que quer dizer nas casas, então ficava muito evidente, inclusive eram as relações entre as mulheres, não é? Mas isso fica para um outro momento. Então, desde a questão das migrações, passando por algum trabalho que eu já fiz sobre sociabilidades em feiras e mercados, especificamente um trabalho com a Leni Sato, lá da psicologia, e nós tivemos um projeto pró-África, ainda era na época do Lula, não é? Houve um programa de projetos muito importante que eram pró-África, e então que eram projetos que cruzavam questões sociais entre o Brasil e vários países da África. Então nós desenvolvemos um trabalho que chamamos de visita exploratória e que se chamava Feiras Livres e Mercados num espaço lusófono. Eu agora não utilizaria esse termo, né? E tentamos compreender as questões de sociabilidade nas feiras e mercados. É um trabalho muito importante que até agora eu volta e meia, eu volto ao trabalho, né? a essa pesquisa. E agora, portanto, estou falando ainda de como é que eu fiz para articular a solicitação do Soeiro, lembrando a questão da afrodescendência, que é o meu tema atual de pesquisa, não é? A afrodescendência em Portugal, mas também continuando com o meu interesse sobre as mobilidades africanas contemporâneas, não é? Em que, é claro, a questão do trabalho também está sempre, do trabalho, da ocupação, da profissão, atravessam toda a questão da mobilidade, não é? E aquilo que o Sayad disse há uns bons anos atrás, sobre de que o trabalho é que justifica a ausência do país de origem e a presença no lugar de destino, continua a ser muito forte enquanto argumento quando você fala de migrantes pobres, não é? Portanto, o trabalho é que justifica essa mobilidade, que é uma coisa que não acontece com o ocidental que pretende viajar, não é? Pronto, era só para também situar e também para tentar me situar, não é? E lembrando que o Soeiro sugeriu que eu participasse desta conversa a partir de um relatório que eu elaborei junto com uma orientanda minha, Jéssica Norales, hondurenha, que era o relatório do ENAR, que é a entidade de luta contra o racismo na Europa, não é? Que foi um trabalho sobre as condições de trabalho das mulheres migrantes entre 2013 e 2017. Portanto, não era um relatório muito aprofundado,
mas de qualquer maneira, o que me parece hoje é que as questões, as conclusões a que nós chegamos nesse relatório, as condições estruturais, não é? Do trabalho e das migrantes aqui em Portugal, pouco se alteraram. Portanto, o relatório foi entregue em 2018, mas essas condições estruturais pouco se alteraram. As migrantes continuam mais no setor secundário, os trabalhos são mal pagos, há poucas oportunidades de ascensão salarial ou de promoção ocupacional, isso praticamente não existe, né? É claro que há um sentido de promoção dentro dessa ocupação, né? Por exemplo, eu percebia lá no meu trabalho no CESA que inicialmente, para quem chega muito cedo, dá para ver essa dinâmica. Inicialmente, estavam lá essencialmente mulheres cabo-verdianas, né, na limpeza. Depois, passado um tempo, comecei a perceber que já havia mais guineenses, não é? Mulheres guineenses, o que significa que provavelmente as mulheres cabo-verdianas foram para algum outro espaço de ocupação, que eu não sei exatamente qual foi, mas tenho algumas hipóteses, não é? Portanto, são trabalhos mal pagos, continua a insegurança, não é? A ausência completa de assistência social, não é? E o que quer dizer que esse trabalho doméstico em Portugal é realizado em grande parte por mulheres migrantes e a maior parte delas indocumentadas, não é? E é claro que isso tem, tal como os homens na construção civil, isso eu gostaria que fosse uma coisa que ficasse entendida aqui na minha apresentação, que é uma preocupação minha, no sentido que as ciências sociais pouco estão a referir a isso, que toda essa questão da ilegalidade dos migrantes indocumentados, isso tem, como é que aparece de uma forma muito articulada com as necessidades de pessoas, de trabalhadores que têm um mercado em Portugal. Não é? Por exemplo, no caso da construção civil, ainda é preciso fazer estudos mais precisos, mas nós percebemos, por exemplo, que em relação a Cabo Verde, as épocas em que há um afrouxamento do controle de fronteiras coincide com épocas em que há mais necessidade de trabalhadores na construção civil. E isso ficou muito evidente, por exemplo, na construção da Expo, na época da Expo, né? 98, e em outros períodos mais recentes. Mas é uma coisa que ela mantém-se escondida e ela não aparece de forma visível para os estudiosos, principalmente os sociólogos, né, que estudam as questões do trabalho. Em relação eu digo ao mercado, entre aspas, das domésticas e de limpeza, não é? É claro que é ocupado sobretudo por africanas, mas neste momento há uma tendência de crescimento bem forte das brasileiras, não é? E eu acho que uma pesquisa interessante também de se fazer seria sobre as relações, que eu tenho um interesse e vou fazendo empiricamente, perguntando às pessoas das comunidades se já ouviram as empregadas domésticas referir a sua dificuldade nas relações com... são dois tipos de relações, das africanas com as patroas brasileiras, que agora existem grande número em Cascais, Sintra, etc., pensando que o registro histórico de práticas esclavagistas na sua relação empregatícia, no caso do Brasil, são muito fortes, não é? E então eu tenho muito interesse em saber como é que as cabo-verdianas, por exemplo, aceitam, por exemplo, a prática de não poder misturar os seus pratos, não é? Que isso é uma prática muito da classe média, média-alta no Brasil, de não permitir uma proximidade mesmo das ferramentas e daquilo que se usa em casa entre as empregadas e a família, né?
Uma outra dimensão dessa questão das domésticas também tem a ver com qual é a relação das empregadas brasileiras com as patroas portuguesas, não é? Porque o que nós percebemos nesse mercado é uma preferência crescente por empregadas brasileiras. É claro que aqui entra também a questão da cor da pele, etc., portanto, que serve também para suavizar essa presença, não é, da raça dentro de casa. Né? Portanto, há várias questões dentro desse universo que estão por ser estudadas, pelo menos eu não conheço estudos em relação a isso, mas de qualquer maneira são sempre dentro de processos de permanente precarização das condições de trabalho e de vida dessas pessoas, não é? Há uma obra da Françoise Berger, que saiu não faz muito tempo, que é Por um Feminismo Decolonial, que tem uma parte, isso foi uma dica que a Simona Amorim, que está aqui a participar também, e que está num trabalho comigo, que eu já vou referir mais à frente, que ela lembrou como é que a Françoise Berger trata dessa questão, dentro da discussão sobre o feminismo negro, como é que ela trata da questão do trabalho das mulheres negras em França, não é? Portanto, acho que ali teríamos uma referência próxima, né, para investigar sobre como é que é isso aqui em Portugal e as mudanças que vêm acontecendo, sobretudo com a presença de empregadas domésticas brasileiras, não é? Numa circulação que acaba ficando sempre dentro do espaço de língua oficial portuguesa, não é? Portanto, o que é que nós temos ainda em relação à questão das mulheres e do trabalho no setor de serviço é que há uma ausência de legislação contra a discriminação racial no trabalho, né? E fica difícil apurar isso porque há uma ausência de dados sobre origem étnica, não é? Em Portugal. Portanto, vocês devem ter acompanhado toda essa discussão de que para não se recolherem dados étnico-raciais em Portugal. E aí, quando vamos na questão do trabalho, não se sabe claramente onde é que estão as pessoas de origem, de outras origens, não é? O que é muito diferente, no caso do Brasil, com todos os problemas, mas o Brasil tem dados claros sobre isso, né? Esses dados são recolhidos. Se tivéssemos esses dados, teria ficado mais claro para nós agora, depois da pandemia, de quem é que foi mais atingido com a questão do desemprego, não é? Há muita discussão sobre os efeitos da pandemia, só que essa informação a respeito desse grupo, ela permanece escondida, porque não há possibilidade de recolher. O Alto Comissariado das Migrações tem dados sobre ocupações de migrantes estrangeiros, mas não são dados fidedignos, porque eles resultam de um levantamento que é feito pelas associações, não pelas entidades, pelas autoridades ligadas ao trabalho em Portugal, não é? Então, o Alto Comissariado tem esses dados, mas o que nós não temos é sobre as minorias étnicas, ou também por género, e que já obtiveram a cidadania portuguesa. Porque como você não pode recolher dados étnico-raciais, você não sabe onde é que estão essas pessoas, onde é que elas se ocupam mais, não é? Portanto, os dados sobre o desemprego entre minorias, nós sabemos que são elevados, mas não há informação precisa, tá? E muito mais ainda, do meu ponto de vista, que interessa dentro da minha área, é que desconsidera aquilo que as pessoas consideram que é estar empregado ou estar ocupado. Portanto, há toda uma discussão aqui entre emprego e ocupação que interessa muito quando nós trabalhamos com pessoas que estão em setores que costumam ser chamados de informal, mas quando nós trabalhamos com essas comunidades ou, por exemplo, fazemos
pesquisa sobre trabalho em contextos africanos, por exemplo, interessa-nos muito a discussão sobre a forma do informal, não é? Que é um termo que eu gosto muito que o Peter Spink, professor da Fundação Getúlio Vargas, usa, né? E porque aí não são consideradas as pessoas que trabalham de sol a sol, mas que não têm um emprego no sentido ocidental do termo, né? Então vai à OIT, a países africanos, etc., e define lá que a maior parte das pessoas estão desempregadas, frente de indivíduos que trabalham o dia todo, né? Pronto, mas isso aqui foi só um desvio. Para voltar novamente aqui a Portugal e falar que eu só quis indicar algumas questões que têm a ver com o problema dos parâmetros pelos quais são avaliadas as competências, os recursos e as aquisições das pessoas, não é? E isso não só em relação, no caso, à questão das domésticas, das mulheres que estão nesse setor de serviços, como, de uma forma geral, as comunidades que são aqui identificadas pela cor da pele, não é? Que são pessoas e grupos, né, que se incluem nas representações e categorias de análise dos universos sociais contemporâneos, no caso, que são construídos pela exclusão. E aqui eu vou tentar aproximar a questão da exclusão ligada à questão do trabalho, né? Essas pessoas, elas são definidas pelo seu destino excludente, e é a própria atividade ou a pertença que as define. Portanto, o tipo de ocupação que elas têm aqui em Portugal é o que as define. E também a sua pertença, mas que é uma pertença por serem de origem migrante ou por causa da cor da pele. Portanto, nós estamos a falar aqui de uma dupla precarização pela raça e pelo trabalho ou ocupação, né? Que leva à quase transformação de indivíduos num género particular, resultado da eficácia dos meios e táticas sociais que a sociedade possui e utiliza para empurrar esses membros para determinados status. E não só para empurrar para determinados status, como para a manutenção desse próprio status quo. É preciso lembrar, então estou falando aqui, que são pessoas que são diretamente atingidas pela questão do racismo. É importante lembrar que o racismo é uma organização social, não é? E essas questões à volta da questão do trabalho deixam isso muito claro, né? Mas se o racismo é uma organização social, portanto, ela é muito mais do que essa descrição daquilo que acontece na inter-relação cotidiana. Se o racismo é uma organização social, ele permite uma análise adequada do contexto social, porque ele é um fenómeno de ordem social. O que eu gostaria de chamar a atenção é que essa questão do racismo e precariedade é um binômio que, por causa da carga de significados do racismo, né, sugere logo a exclusão, a falta de qualquer coisa, refere-se à desigualdade como resultante de alguma deficiência ou alguma inadaptação individual das pessoas, não é? Então, esse binômio sugere-nos logo pobreza, discriminação, subalternidade, não equidade, não acessibilidade e não representação pública. Ao mesmo tempo em que se vincula às desigualdades existentes, e especialmente à privação do poder de ação e de representação. Mas o que é claro que o espaço do trabalho é o lugar por excelência dessa descrição que eu estou a fazer, não é? E do debate social sobre a exclusão. Mas, portanto, pensando nas mulheres empregadas domésticas, nos trabalhadores da construção civil, que podemos tomar como paradigmáticos. Mas isso também alcança todos aqueles que preenchem os trabalhos no setor dos serviços ou espaços do trabalho também mais qualificados como a academia. O que eu quero dizer é que ninguém escapa à raça como um marcador social, tá? Portanto, a raça é o marcador que não deixa dúvidas
sobre o lugar social da pessoa. Neste caso, a raça e a reboque da raça, a pertença geográfica normalmente associada à pertença racial. Dentro do projeto sobre a afrodescendência está ficando cada vez mais clara essa dificuldade em você associar um negro a português. Portanto, dificilmente um negro, quando é visto, ele é tido como português. Vem logo a pergunta, de onde você é? Tá? Então, considerando a vivência desses grupos, a que eu tentei chegar a partir da questão do trabalho, a questão que coloco é a seguinte: se a raça apresenta-se como um complemento essencial da pertença ao espaço e o trabalho apresenta-se como um princípio exclusivo da integração social dos indivíduos, como é que fica entendido o próprio princípio da pertença desses indivíduos à sociedade? Não é? A ideia é que a minha pergunta é assim: como é que ficam as dimensões políticas, no sentido da polis, no sentido do registro da palavra, da ação, da pluralidade? Como é que ficam as dimensões culturais, no sentido da obra, do registro da permanência no mundo, como fala Arendt? Como é que fica tudo isso? Ou seja, como é que fica a existência dessas pessoas, não é? Pensando principalmente nessa pesquisa da afrodescendência, fica cada vez mais forte essa necessidade de chamar a atenção de que a exclusão associada ao racismo, ela não serve só para definir quem está na borda da sociedade, não é? É muito importante discutir como é que a crise do racismo se articula com a crise da identidade da sociedade no Ocidente, não é? E porque essa crise ela emerge de uma forma disfarçada nessas questões do racismo, né? E quando se coloca o foco todo na presença das pessoas que não pertenceriam a este espaço por causa da cor. Portanto, deixamos de interrogar de que forma é que o racismo ele se articula com aquilo que descreve a própria sociedade, no caso a própria sociedade portuguesa. Porque no caso das pessoas que são identificadas pela sua raça, eu vou dar, para terminar, eu vou aqui ilustrar com uma pesquisa que nós começamos a fazer com as associações de afrodescendentes em tempo de pandemia, não é? Porque o que saltou logo à vista, que a nossa pergunta era: o que é que vocês fizeram em relação à necessidade de ajuda, de um modo amplo, das comunidades nesse contexto da pandemia? Porque o que ficou claro rapidamente nas comunidades é que a ajuda oficial não chegava, não estava a chegar às pessoas. Então, o que nós percebemos nessa pesquisa, que ainda não escrevemos nada, mas já fizemos uma apresentação, a Simona Amorim também participa da pesquisa, e o Max Rubens, que nesse momento está em Cabo Verde, que é um antropólogo. O que ficou muito claro, o que a pesquisa permitiu esclarecer, foi como é que essas comunidades, essas pessoas, inventam a partir de si, né? O que é que fazem nos interstícios das desigualdades, da diferença racial, da precariedade na reprodução material da vida. E o que foi apresentado com muita evidência é essa resistência, e que passa por uma reinvenção muito forte daquilo que é comum. O que eu quero dizer é que o que nós constatamos é que rapidamente dentro dessas comunidades, as associações ou grupos ou coletividades já existentes ou que se organizaram naquele momento, elas rapidamente conseguiram acionar competências e capacidades para se organizarem, para dar conta de fazer chegar, de primeiro recolher, não é? Mantimentos e não só comida, como roupa, etc. Primeiro recolher, poder acondicionar e depois estruturar um sistema competente para a distribuição
desse material que era necessário. E foram tão eficientes que, inclusive, continuaram a funcionar na segunda leva, né, da pandemia. Não sei se a gente está na segunda ou na terceira, eu já não sei quantas levas é que nós já tivemos. Acho que é a terceira, não é? Acho que é a terceira, sim. É a terceira. Eu vou só deixar isto aqui em aberto, porque acho que já estou no... Já cumpri o meu tempo e espero que na discussão, se vocês quiserem, a gente pode voltar a isso, só deixando, então, essa sugestão de que é necessário voltar mais para uma questão e até chegar à questão epistemológica desse problema, de como é que a desigualdade articulada com a questão da raça, etc., como é que ela serve para descrever de uma forma mais clara aquilo que se considera que não está na borda, não está na margem, mas que identifica aquilo que é central na sociedade portuguesa. E depois chamar a atenção também de que nós fazemos muitas descrições sobre esses grupos, mas é sempre muito de fora para dentro, não é? E, portanto, há processos ali internos que não são visíveis e acabam por escapar, muitas vezes acabam por escapar à pesquisa social. Fico por aqui. Obrigada. Obrigado, Yolanda, e ainda bem que insistimos na tua presença. Acho que foi muito útil para esta conversa. E passava então a palavra ao Rui Braga, que é professor na USP, é neste momento o responsável do departamento, não sei se é departamento que se chama, mas enfim, da Sociologia na USP. O Rui corrigir-me-á, do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, coordena o Centro de Estudos dos Direitos de Cidadania, o CENEDIC, e é, além disso, uma pessoa que já esteve também cá em Portugal e que tem uma forte relação aqui com a sociologia portuguesa e com os movimentos de precários em Portugal, e que também foi... me acolheu amorosamente quando estive em São Paulo, e que fico muito feliz que esteja nesta conversa. E, portanto, sem mais, Rui, força. Bem, eu naturalmente não poderia deixar de começar a minha fala sem agradecer muitíssimo o convite, né, que o Zé Sueiro fez. Enfim, meu queridíssimo amigo, companheiro, camarada. Enfim, o Zé é um amigo de longa data e realmente é uma honra para mim estar aqui compartilhando a mesa com a Helena e com a Yolanda, né? Enfim, colegas maravilhosas. A Helena muito próxima da gente aqui na USP, uma amiga realmente fantástica. E o convite do Zé veio realmente numa hora ótima em relação a essa, vamos dizer assim, a motivação, né, para essa discussão, que é uma discussão envolvendo interfaces entre, enfim, a questão do gênero, a questão racial e a questão da precarização do trabalho. Eu, pelo que eu entendi, eu vou ficar com a parte mais ligada à precarização do trabalho, no sentido tradicional da sociologia do trabalho, né? Um pouco mais tradicional da sociologia do trabalho. Então, eu começaria dizendo, quer dizer, que se existe naturalmente, já virou até um chavão dizer que a pandemia revelou, né, muitas das contradições, das desigualdades que o neoliberalismo produziu ao longo aí de tantas décadas de implementação de projetos e políticas, né? E no que diz respeito à questão, enfim, da classe trabalhadora e do trabalho, isso evidentemente é muito verdade, né? E uma das tensões, uma das contradições mais claras, né, que os colegas que estudam, né, as metamorfoses do trabalho, da formalidade, da informalidade, enfim, em especial em países como o Brasil, né, têm apontado para essa conexão muito íntima, muito forte, né, entre o aumento da insegurança laboral, né, associada ao desmantelamento do polo protetivo do trabalho, que é algo conhecido, né, muito, vamos dizer assim, é algo muito claro quando se observa os dados, né? E eu queria apenas lembrar aqui um dos vários relatórios da OIT que se apoiaram, né, sobre grandes agregados de dados, análises
internacionais, né, que é o do Dragos Adakalistei e do Clemente Pinati Morano, né, que revelou que enfim, observou 642 mudanças, né, realizadas em sistemas laborais em 110 países a partir da crise de 2008 até 2014, né, e percebeu que, na imensa maioria dos casos, né, o que se verificou foi um aumento da insegurança laboral, uma contenção de direitos trabalhistas, né, um desmanche do polo protetivo, do trabalho, enfim, atingindo, né, o conjunto da população trabalhadora desses 110 países, né, o que acaba levando a uma desregulamentação ainda mais aguda do mercado de trabalho, com multiplicação do subemprego, emprego precarizado, e com uma diminuição, né, do limite do trabalho protegido, né? Então não é nenhum segredo, quer dizer, é arquiconhecido, né? É arquiconhecido esse processo, essa tendência, né, ao aumento da precarização do trabalho em escala internacional, com rebaixamento propriamente do nível civilizatório desses diferentes países, né? Enfim. E o que é interessante, o que é desafiador, né? E a pandemia tem proposto isto, né? É exatamente tentar associar esse aumento da insegurança, que é bastante documentado, né? Bastante analisado, bastante identificado internacionalmente falando, né? Em especial a partir de 2008, com as tendências, né, de plataformização do trabalho e do emprego associadas à transformação do chamado modelo hegemônico das empresas, né, de negócio das empresas, né? Então, acrescentando, por assim dizer, né, um pouco mais de dramaticidade na tragédia, né, nesse contexto pós-2008, pós-crise de 2008, em especial a partir de 2011, né, que se espalha pelo mundo todo, enfim, essas tendências a reformas trabalhistas, né, acrescentou-se uma mudança muito significativa, né, desse modelo de negócios, do modelo de negócio das empresas, que envolve, evidentemente, uma transformação tecnológica aguda, enfim, que vai desde a questão, por exemplo, da manufatura complexa, passando principalmente pelo machine learning, né? Eu vou recuperar isso um pouquinho mais daqui para frente, né? A própria automação complexa e assim por diante. O que se verifica, na realidade, é uma onda de desenvolvimento tecnológico, né, que está se dando de maneira absolutamente desregulamentada, ou seja, num contexto internacional marcado por essa desregulamentação do trabalho, né? Então, essa interface entre a insegurança de um lado, né, e a plataformização do trabalho se revela com muita clareza nesse contexto de pandemia, né? Eu queria, na verdade, descrever rapidissimamente, né, esse contexto para depois passar algumas considerações a propósito do processo de mobilização de trabalhadores que tem se verificado em escala internacional também, né? Então, em primeiro lugar, é importante descrever, é importante identificar os limites e os contornos, né, desse processo de plataformização. E a despeito de não haver muito consenso em torno, né, desses limites, ou seja, desses contornos, né, é mais ou menos claro que existem ao menos 3 grandes tipos, né, de plataformização que tem alterado propriamente, vamos dizer assim, o modelo de negócios, né, das empresas em escala internacional, né? O primeiro são as plataformas de publicidade, que todos nós conhecemos, Facebook e Google, né? Enfim, a gente usa cotidianamente, né? O segundo, as plataformas chamadas plataformas de nuvens, né, com forte interface com a indústria, né, como é o caso, por exemplo, da própria Amazon, e as plataformas enxutas, né? O caso mais conhecido é o da Uber, né, em escala mundial, né? Esses três tipos, né, de plataformas que têm servido, e eu digo que não são os únicos tipos, evidentemente, né? A plataformização do trabalho ela é muito mais diversa, muito mais plural, muito mais ampla do que isso, mas esses são os tipos que eu poderia identificar como sendo aqueles que estão dirigindo o processo, ou seja, que estão dando a tônica, né? Que estão apontando para uma certa direção e a partir daí as empresas elas tendem a se adaptar propriamente a esse movimento, né, de difusão de plataformas, né? E também pelo fato de que são, vamos dizer assim, os tipos, né, de plataforma que causam mais impacto, né, quando se pensa a questão do trabalho, né?
E o processo de plataformização do trabalho associado a isso tem muito a ver com vamos dizer assim, com a forma como essas plataformas elas interagem, né? Então, por exemplo, eu também destacaria 3 grandes tipos, né, de plataformização do trabalho, de trabalho plataformizado, associados, né, os tipos a essas plataformas. O primeiro, o chamado Quick Work, né, que as plataformas de publicidade como o Facebook e a Google e as plataformas como a Amazon, né, as plataformas de nuvem como a Amazon, utilizam largamente, né? O Quick Work está muito associado ao Machine Learning, né? Ou seja, essas plataformas como a Amazon Mechanical Turk, por exemplo, né? Elas abrem o seu site, enfim, para acolher trabalhadores, acolher entre aspas, né? Trabalhadores do mundo todo, né? Existem muitos trabalhadores, por exemplo, na Ásia, na África, né? Mesmo na América Latina, que passam a prestar serviço, né? Os quick jobs, né? Os quick jobs, né? Nessas plataformas de quick work, realizando tarefas que a inteligência artificial, né, não é capaz de fazer por conta da sutileza humana, né? Então, a interpretação e o contexto, o que essas trabalhadoras, principalmente, né, que atuam nesse setor, fazem o dia todo é basicamente ficar ensinando a inteligência artificial a reconhecer certas sutilezas relacionadas à linguagem humana, quando se trata, por exemplo, de inteligência artificial ligada à mediação de conteúdos ou à associação de certos produtos a determinados tipos de comportamento, enfim. Essas pessoas elas ficam o tempo todo, essas trabalhadoras principalmente, ficam o tempo todo engajadas nessas microtarefas, né, para ensinar a inteligência artificial a operar de uma maneira ótima, né, enfim. E isso ganhando praticamente nada, né, muitas vezes dados no próprio ambiente virtual, em troca de serviços ou produtos, né? Ou seja, muitas vezes, a maior parte das vezes paga muito pouco e muitas vezes não pagam praticamente nada, né? Porque utilizam esses esquemas de criptomoedas, né? O segundo é o trabalho freelancer, né? Que atinge mais, as plataformas de trabalho freelancer, que atinge mais diretamente o trabalho profissional, né? Eu próprio tive a oportunidade em 2019 de fazer uma pesquisa exploratória, né, numa dessas plataformas que empregava trabalho de arquitetos, né? Então, os arquitetos, eles a partir de um aplicativo, eles utilizam um certo programa lá que é escolhido pela plataforma, eles ficam o tempo todo, enfim, encontrando clientes, elaborando projetos, às vezes projetos relativamente detalhados, né? Passam 12, 13, 14 horas fazendo esses projetos, numa semana geralmente conseguem fazer 10, 11, 12 projetos, para fechar com apenas um projeto, e os outros projetos são descartados, o trabalho que essas pessoas, que esses trabalhadores profissionais fazem é desperdiçado enormemente, né? Enfim, eles ganham muito pouco, muito mal, ganham em torno de 1,5 salário mínimo, um pouco mais, um pouco menos, ou seja, por mês, para trabalhar muito, ganhar quase nada, com jornadas muito longas, enfim. E é um tipo de plataforma que opera exatamente nessa chave da exploração do trabalho profissional, né? Ou seja, do trabalho de pessoas que se formaram, é um tipo de trabalho complexo, foram à universidade, ou seja, aquilo que seria um trabalho de classe média, né, no sentido mais tradicional, acabou sendo submetido a essa dinâmica da plataformização, que envolve também uma tailorização muito aguda, na medida em que você tem uma clara separação entre a concepção, que é o projeto, e a execução, que é o acompanhamento de obra. Tradicionalmente, o arquiteto ele ganha mais dinheiro, né, acompanhando obra do que propriamente realizando projeto. Então, você tem ali uma fragmentação desse trabalho intelectual, né, desse trabalho complexo, em diferentes etapas, distribuído por diferentes profissionais, cada um deles ganhando muito pouco, e a plataforma, evidentemente, que se diz apenas uma plataforma de conexão entre clientes e arquitetos, é o que recebe mais, é o que fica, de fato, com dinheiro, né? E, finalmente, o chamado trabalho plataformizado territorial, que é o mais conhecido, né? É o trabalho da Uber, aqui no caso brasileiro, dos entregadores de aplicativo, né? Enfim, o iFood, Rappi, Uber Eats e tantos outros, né? Que é esse trabalho mais visível na cidade, que se tornou um trabalho absolutamente imprescindível no contexto de pandemia, por conta da circulação de bens, enfim, produtos, mercadorias na cidade, né? Nas cidades, e as pessoas aquarentenadas e assim por diante.
e que também tem uma dinâmica muito importante, muito interessante. Eu vou contar aqui rapidamente um pouco essa pesquisa de 2019, né? Só para dar um pouco a medida disso, né? Ou seja, da importância desse trabalho. O Brasil, como outros países, passou por uma crise de emprego nos anos 2010, né? Então, a nossa... Perdão. Estamos escutando? A nossa taxa de desemprego era relativamente baixa até 2015, né? E em 2 anos ela dobrou de tamanho, né? Ou seja, ela multiplicou por 2, né? Isso aí fez com que muitos trabalhadores outrora terceirizados, né, fossem demitidos, perdessem os contratos, enfim, e evidentemente que foram para a informalidade, né? E na informalidade, em 2017 e começo de 2018, eles encontraram a Uber, né? Então, muitos desses trabalhadores que haviam perdido o seu emprego terceirizado, né, pegaram ainda o seu fundo de garantia, financiaram um carro, compraram um carro e passaram a trabalhar para a Uber, que na época praticava boas taxas, né? Em 2018 praticava boas taxas. Conforme o tempo foi passando, essas taxas foram comprimindo, os trabalhadores, obviamente, com rendimentos menores, tiveram que trabalhar mais tempo, né, para garantir o mesmo rendimento de outrora, trabalhando mais tempo. Ela me parece uma transição digna de nota. Por quê? Porque entrevistando esses trabalhadores, né, mesmo no auge da crise do emprego, em 2019, quer dizer, a gente continua, né, nessa crise, o auge não acabou ainda, mas em 2019, eles diziam o seguinte: olha, eu como trabalhador terceirizado, né, eu ganhava 2,5 salário mínimo. Eu, como trabalhador da Uber, apesar de eu trabalhar mais tempo, eu estou ganhando 4, 5 salários mínimos, né? Hoje isso mudou, né? Os rendimentos caíram na média 40% no contexto de pandemia. Mas, enfim, o ponto que eu queria destacar é, durante um bom período, né, essa plataformização territorial, ou seja, esse trabalho propriamente, né, para a Uber, foi atraente, exatamente porque o trabalho subalterno num país como o Brasil, né, pelas características, né, do trabalho subalterno, ele não é atraente, ou seja, ele é algo que as pessoas não querem fazer, né? Então, da mesma maneira que você entrevista, por exemplo, hoje, né, no auge da pandemia aqui no país, os entregadores de aplicativo, eles dizem, olha, apesar de tudo é o que resta, né? É o que garante vamos dizer assim, a minha festa no fim de semana, quando eles são mais jovens, é o que garante a comida na mesa, né? Os trabalhadores mais experientes, né? E se tornou propriamente uma espécie de saída de emergência, né? Uma válvula de escape nesse contexto de crise de emprego, né? E as identidades desses trabalhadores passam a ser identidades muito borradas, né? Por quê? Porque a relação salarial tradicional, né, do tipo, entre aspas, fordista, né, que protegia o trabalho, ela foi se amesquinhando com esse ciclo de reformas trabalhistas, né, e principalmente o trabalho terceirizado, que foi um trabalho que cresceu muito no país nos últimos 20 anos, né, não é um trabalho que protege. Ou seja, eles não tinham os bons rendimentos e também não tinham a proteção do trabalho. Então, esse tipo de nova informalidade, né, para essas plataformas de trabalho de aplicativo e assim por diante, né, acabou se transformando em algo atraente para esses trabalhadores. O que leva a um conjunto, vamos dizer assim, de reflexões a propósito desse processo, né, do refazer-se das identidades coletivas dos trabalhadores hoje, vis-à-vis a um desmanche do polo protetivo de um lado, um amesquinhamento da relação salarial e a uma crise bastante aguda do emprego, né? E, por outro lado, essa redefinição de identidades coletivas, né? E também, vamos dizer assim, um processo que eu chamaria de decantação de interesses classistas, né? Ou seja, as identidades coletivas elas estão bastante modificadas, né, do ponto de vista das identidades tradicionais de classe trabalhadora, principalmente pensando aí do ponto de vista da sua representação política através de sindicatos e partidos, né? E por outro lado, esses trabalhadores também eles estão passando por um agudo processo de transformação no âmbito, né, na questão do trabalho, como eu mencionei, né, com a crise do desemprego e o aumento da dependência em relação a essas plataformas, né? Porque os resultados que nós observamos, né, claramente tem a ver com
eu diria, 5 grandes tendências, né? A insegurança laboral, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista protetivo, né? A dependência em relação a essas empresas de tecnologia, que aumentou exponencialmente, em especial agora nesse último período de pandemia. A mercantilização e a individualização do trabalho, né? Que vem acompanhado com a crise das identidades coletivas, com o aumento do desemprego e do subemprego, porque, na verdade, eles estão competindo entre eles, né, pelas mesmas oportunidades de emprego. As desigualdades, o aumento das desigualdades de classe, de gênero e de raça, né, que também se multiplicam nesse contexto de crise e crise pandêmica, né? E a fragilização das comunidades, que é muito visível, né, a partir fundamentalmente do contexto da pandemia, né? Ou seja, as comunidades de trabalhadores, né, elas estão, vamos dizer assim, largadas à própria sorte, eu diria, né? Ou seja, estão se virando do jeito que dá, enfrentando essa crise essa verdadeira crise socio-reprodutiva, né, agudizada pela questão da pandemia e o desarranjo econômico que trouxe, né? Então, nesse contexto, é muito difícil esperar formas de mobilização coletivas, né, que dialoguem diretamente com aquelas formas tradicionais, né, do período anterior fordista, em especial os sindicatos, né? O que se verifica, na verdade, e eu já estou tentando encaminhar aqui a minha fala para a conclusão, né, para não estourar o meu tempo, o que tem se verificado, na realidade, é um ciclo de protestos, né, que não se cessou, não cessou, ele está em curso, né? É um ciclo de protestos de trabalhadores precários, trabalhadores precarizados, né? Que assumem formas que não propriamente a forma da greve, ou da interrupção do trabalho, ou da interpelação de patrões, ou de exigências de melhorias salariais ou coisas do gênero, né? Mas, ao mesmo tempo, esses protestos, eles, por um lado, endereçam, né, a sua ação ao Estado e aos governos, e, por outro lado, esses protestos buscam mobilizar a sociedade em torno de pautas que dialogam com a questão do trabalho, mas que não se esgotam na questão do trabalho, exatamente por conta dessa redefinição de identidades, né? Um exemplo aqui brasileiro, entre aspas, né, mas que tem se multiplicado, isso aí aconteceu na Espanha, na Colômbia, em tantos outros lugares, né, na própria Argentina, enfim, eu tive a oportunidade de acompanhar em loco, em 2019, aliás, começo de 2020, desculpa, um pouco antes da pandemia, eu fui um dos últimos voos que saiu de Buenos Aires antes do aeroporto fechar em março de 2020. Mas, enfim, o ponto que eu queria destacar, para não passar muito do meu tempo, é o chamado break de aplicativos aqui, enfim, do Brasil, enfim, em várias capitais, né, que tem um pouco essa característica que amalgama, né, essas tendências. De um lado, são trabalhadores de aplicativo, basicamente, né? No entanto, eles não estão preocupados, a pauta propriamente não se desenvolveu na direção, por exemplo, dos direitos trabalhistas, né? Que existia também dentro do movimento, mas não foi esse o que vingou, né? O que vingou, na verdade, basicamente foi a taxa, né? A taxa que se paga por entrega, né? Essa é que se decantou de maneira mais visível, né? Então, isso mostra, né, não apenas esses deslocamentos, mas a forma também como o protesto, né, desses trabalhadores se deu na cidade de São Paulo, a partir de grandes, enfim, passeatas de motos, enfim, tentando mobilizar a sociedade, a população, os cidadãos, enfim, e um protesto que tende, na verdade, né, a oscilar, como outros também ocorreram num passado recente. No caso brasileiro também, a greve dos caminhoneiros, claramente, é um outro exemplo disso, né? A greve de caminhoneiros de 2018 é um exemplo disso, tende a oscilar entre, né, um polo, que é o polo vamos dizer assim, da ação direta, né, daquilo que a gente poderia chamar, vamos dizer assim, de entusiasmo pela ação direta, né? Ou seja, eles se engajam muito rapidamente nisso, utilizando, por exemplo, o WhatsApp, esses aplicativos, né, de comunicação. Por outro lado, um profundo sentimento, né, de depressão, de desalento, de melancolia, porque não consegue alcançar objetivos que são objetivos
vamos dizer assim, mais estáveis, né? Do ponto de vista organizativo, do ponto de vista econômico, né? Então, eles ficam oscilando entre um polo, que é um polo do entusiasmo, e outro polo, o polo da depressão, né? Essa é um pouco a característica. Eles percebem claramente que essas iniciativas não produzem efeitos, ou pelo menos não produzem efeitos a contento, né? Enfim, eles se mobilizam muito, fazem muita agitação, mas o efeito propriamente, o resultado é bastante modesto, né? Então, essa que é uma característica, na realidade, né, desse ciclo mais recente, ou seja, a partir de 2008, né, em 2011 em diante, né, de trabalhadores precários mundo afora, né? Os dados que a Beverly Silver produziu com a recuperação, né, do trabalho de produção, né, do banco de dados dela nos Estados Unidos, né, os dados são notáveis, né? Ou seja, o ciclo de protestos, né, de 2011 até 2012, 2013, mais ou menos, ele só é comparável ao ciclo de protestos da década de 30, né, protagonizado exatamente por esses trabalhadores precários, subempregados, desempregados e assim sucessivamente. Mas quando você observa, né, nacionalmente esses protestos, você percebe que esse padrão ele permanece, né? Ou seja, uma espécie de pêndulo entre o entusiasmo com a ação direta e a depressão com a ausência ou a parca, né? A quantidade de resultados realmente importantes, né? Enfim, então é um pouco essa dinâmica que a gente está vivendo, as encruzilhadas, né, que a gente está vivendo aqui no Brasil, mas eu tenho certeza absoluta, conhecendo um pouco, né, que eu conheço da realidade portuguesa, enfim, é um pouco também a realidade portuguesa e de tantos outros países, né, que a gente tem acompanhado aí mundo afora, ok? Muito obrigado, eu sei que eu passei do meu tempo, desculpa, enfim, aí vamos para o debate. Obrigado, sim. Olha, eu agradeço o conjunto de questões que foram colocadas, porque realmente são muito importantes, todas colocaram questões que não foram colocadas centralmente nas nossas exposições, então acho que, na realidade, quer dizer, a gente teria que pensar um pouco para poder responder as questões. Eu só queria comentar, fazer alguns comentários, primeiro em relação ao que disse a Wanda. Acho que é muito importante as duas coisas que você colocou, que nós não colocamos como importantes e essenciais ao nível dos nossos comentários. Primeiro, as diferenças entre países. Segundo, a diferença entre idades. São duas questões que até foram levantadas, mas de maneira pouco central. E eu acho que realmente para essa discussão, sobretudo essa discussão sobre cuidado, é muito importante a diferença entre países, que eu não fiz aqui porque não era o caso, mas eu trabalho sobre comparações internacionais entre países, e também em relação à idade, é muito importante que haja uma diferença que a gente possa colocar entre as idades. E eu acho que ela fez esse comentário, sobretudo, a partir da questão da exploração das mulheres casadas, porque, de fato, segundo as gerações, há diferenças de comportamento, diferença de comportamento, inclusive, entre casais, da parte dos homens, etc. Mas eu falei de uma maneira geral, porque, na realidade, as grandes estudos de uso do tempo, que todos os países atualmente estão fazendo, mostram que as diferenças existem, mas não houve mudanças fundamentais em termos macro, ao nível estatístico, do que os homens estão fazendo, por exemplo, no trabalho doméstico na França. Na França, o que a gente se viu é que, se houve uma diminuição do tempo de trabalho doméstico das mulheres, foi muito mais pelo fato das mulheres deixarem de fazer alguns tipos de trabalho doméstico que faziam antes, que levavam tempo, mais do que a diferença causada pelo aumento do trabalho doméstico dos homens. Mas eu acho que realmente essa questão da diferença geracional é muito importante salientar, como você fez, Wanda, para pensar as diferenças entre os tipos de mulheres, inclusive, por exemplo, no teletrabalho, no trabalho doméstico na pandemia, as diferenças entre gerações parece bastante grande, inclusive porque as mulheres que são mais jovens têm trabalho de escola, por exemplo, para cuidar em relação às crianças que fazem o trabalho escolar dentro das suas casas, nos seus computadores, etc.
também queria comentar que quando você disse que as mulheres não são negras, no caso das mulheres de cuidado, trabalhadoras de cuidado não são negras no caso de Portugal, para mim é uma novidade porque eu não conheço a situação de Portugal, mas, por exemplo, na França nós temos muitas mulheres, assim, a maioria das cuidadoras são negras, vindas da África subsaariana, vindo de outras colônias da França, mas isso só ocorre em Paris e nas adjacências de Paris, o chamado Île-de-France. E quando você vai para Provence, quando você vai para o interior da França, já é a mesma situação de Portugal. As mulheres que trabalham com cuidado são mulheres brancas, não são negras, como as imigrantes foram para as grandes metrópoles, sobretudo para Paris. A última questão, que é a questão da centralidade do trabalho em relação ao ser humano, de fato, eu acho que a gente tem que pensar a questão de como estão se colocando hoje as necessidades imediatas para cuidado, etc., e a questão das organizações democráticas. Eu acho que a democracia realmente é uma das áreas importantes para quem pensa o cuidado, tanto que a Joan Tronto escreveu, o último livro dela é sobre democracia e cuidado. Eu acho que realmente é necessário pensar a questão do futuro das organizações democráticas, como você coloca, e o perigo que pode estar sofrendo as organizações democráticas, dada a evolução, digamos, das transformações do trabalho, etc., que se referiu sobretudo o Rui. Então, acho que são questões que são importantes e que foram levantadas para a gente pensar. O que disse a Sofia sobre trabalho e consumo, de fato, também nós não tocamos a questão dos consumidores, e certamente o Rui dirá coisas interessantes sobre essas plataformas e a questão dos usuários, né, dos consumidores do trabalho. Claro que a relação entre trabalho e consumo é central para a gente pensar a questão da centralidade do trabalho, e eu acho que na questão da centralidade do trabalho, hoje, quando nós pensamos, por exemplo, no trabalho de reprodução social, no trabalho doméstico de reprodução social, a gente está pensando, sobretudo, no que há em termos de consumo nas famílias, e a relação entre trabalho e consumo, tal como ele vai aparecer no concreto do trabalho doméstico. Acho que é muito importante levantar essa questão do consumo. E a questão das emoções e do corpo no trabalho, eu acho que não dá para dizer que é uma questão muito central ainda na sociologia, por exemplo, do trabalho. Na sociologia do trabalho tradicional, a emoção deve ser descartada em proveito da racionalidade, em proveito da razão, etc., como em toda a sociologia standard, né? A sociologia clássica, para a sociologia clássica, as emoções, o corpo, etc., não são questões relevantes. O que é relevante é o que está no domínio da razão, da racionalidade, etc. E eu acho que por isso é que levou tanto tempo, por exemplo, para a Ali Rothschild ter uma escuta da parte dos cientistas sociais, como tem hoje. Por exemplo, o livro da Ali Rothschild dos anos 70 foi traduzido ano passado para a França. Na França, né? Então, as pessoas não conhecem esse trabalho, não conhecem essa importância das emoções, da subjetividade, etc., a não ser pelo viés da psicodinâmica do trabalho, da psicopatologia do trabalho, do Christophe Dejoux. Mas, por exemplo, eu sempre fui criticada por dar muita importância à questão da subjetividade no trabalho, porque não fazia parte do standard da sociologia na França. Em relação ao que disse a Mafalda Brilhante sobre a questão dos coletivos, né, sobre os cuidados e todas essas questões ligadas aos direitos dos cidadãos, acho que é muito importante toda a discussão sobre mobilizações em torno da questão do cuidado, em questão do trabalho dos cuidados, etc. E eu acho que
sobre o Sistema Nacional Integrado de Cuidados, acho que houve pelo menos assim duas perguntas, né, da Mafalda e das duas Mafaldas, na realidade, né? E eu acho que o melhor é eu passar para o José Sueiro, cujo e-mail eu tenho, dos artigos, ou pelo menos 2 artigos da Karina Batiani, que apresenta a situação do que é o cuidado no Uruguai. Eu posso mandar isso sem nenhum problema rapidamente. Na realidade, o que eu gostaria de dizer do SNIC é que, primeiro, ele está atualmente em risco, quer dizer, todas as conquistas do SNIC atualmente no Uruguai estão sob risco, dada a evolução política do Uruguai, do país. E a outra questão que eu queria levantar é que o SNIC só virou uma política de cuidados nacional do governo uruguaio porque houve uma força muito importante dos movimentos sociais, sobretudo do movimento feminista, e das pesquisadoras na universidade. Acho que houve uma grande repercussão dos trabalhos das universitárias e das mobilizações do movimento feminista uruguaio, que fez com que houve essa construção de um sistema onde o gênero é transversal, a questão do gênero é transversal a todas as disciplinas, e há uma espécie de para responder também a questão de uma das Mafaldas, há realmente uma dependência uma questão interministerial, digamos, para cuidar dessa questão que é considerada, o cuidado que é considerado uma questão transversal a diferentes ministérios, né? O Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, ao Ministério da Saúde, etc. Então, acho que é muito importante a ideia de que se trata de uma iniciativa onde o interministerial é importante, onde o feminismo é importante por colocar a questão do gênero como transversal e central, tanto aos cuidados quanto a esse tipo de sistema de política pública, e me parece que hoje ele, embora esteja sob risco, pelo menos ficou claro através dele a centralidade do trabalho de cuidado para uma política pública, uma política social consequente num único país. Eu acho que, então, eu vou mandar essas questões. Eu vou responder a segunda pergunta da Mafalda e terminar com o José Sueiro, porque já comecei com as questões das duas Mafaldas. Sobre a questão da contratação pelo Estado de cuidadoras, eu acho que é um ponto de vista muito importante, e acho que a experiência da França e do Japão mostram que é possível ter um grupo de cuidadoras contratadas pelo Estado, como existe em outros países, inclusive da América Latina. A França tem uma política pública que se chama APA, é a alocação personalizada de autonomia, e o Japão tem o que eles chamam em inglês LTCI, Long Term Care Insurance, e tanto o Long Term Care Insurance quanto a alocação personalizada de autonomia são políticas que subvencionam pessoas idosas de mais de 65 anos, tanto para o trabalho de cuidado em instituição, pagando uma parte da remuneração para a instituição, quanto também cuidadores, quando a pessoa é cuidada em domicílio. Então, quando é cuidado em domicílio, há muitas vezes trabalhadoras cuidadoras que vão às casas das pessoas, e essas trabalhadoras cuidadoras, por exemplo, no Japão, em relação às comunidades, são trabalhadoras contratadas pelo Estado. Então, essa experiência de cuidadores contratados pelo Estado existe já em vários países onde há políticas públicas consequentes, como o APA e o LTCI, coisa que não existe, por exemplo, no caso do Brasil.
E acho que, só para completar, as cuidadoras familiares, as domiciliares, sem remuneração, é o caso do Brasil, é o caso do Japão, mas no caso da França, o APA tem a possibilidade de pagar salários que são pequenos, quer dizer, uma pessoa que ganha muito não poderia deixar o trabalho para ganhar o que ganham essas pessoas, mas pesquisas mostraram que quase 20% das trabalhadoras não remuneradas, trabalhadoras domiciliares, recebem um salário, esse pequeno salário, do governo, desse APA, sendo que o APA no Brasil bom, não existe, ela existe na França sob essa forma em que a França dá esse recurso via impostos gerais, enquanto que no Japão existe um imposto para o Long Term Care Insurance. Existe um imposto que todas as pessoas a partir de 40 anos pagam, o imposto que é retirado do seu salário, e até os 60 anos, 65 anos, quando eles podem utilizar esse recurso que eles deram para o imposto, quer dizer, o governo japonês utiliza esse imposto de cuidado para pagar 90% das despesas dos anciãos, e 10% é pago pelo idoso ou pela família, porque eles já cotizaram e mostraram que o cuidado é a fazer de todo mundo, inclusive de pessoas na força da idade, dos 40 anos, etc., inclusive os trabalhadores, os residentes estrangeiros, porque o Japão considera que os residentes estrangeiros também podem, com 60 a 65 anos, ter necessidade de utilizar o Long Term Care Insurance. Eu termino com as duas questões do José Suero. Eu acho que a valorização do cuidado não é suficiente a monetarização, porque justamente a desvalorização do cuidado é uma desvalorização tanto monetária quanto simbólica. E eu acho que o aspecto simbólico da desvalorização toca muito mais, toca tão profundamente as cuidadoras quanto a desvalorização monetária. O fato de não ser reconhecido como trabalhadores importantes, essenciais, etc., foi temporariamente, com a pandemia, houve uma certa visibilidade, um certo reconhecimento, mas mesmo assim o reconhecimento foi muito mais para as enfermeiras, auxiliares de enfermagem em instituições, etc., do que para as cuidadoras domiciliares, que continuaram a ter uma certa invisibilidade, mesmo com a pandemia e sem possibilidade de recurso aos equipamentos de proteção individual, etc. Para terminar muito rapidamente, sobre as plataformas de trabalho de cuidados, eu acho que no mundo todo, se for fazer um cômputo da situação no mundo todo, ainda a plataforma para cuidados é muito incipiente, muito pequena, muito precária, e no caso, por exemplo, num país como a França, pouco mais de 1% de cuidadoras que são contratadas via plataforma. Por quê? Porque as cuidadoras domiciliares francesas não querem serem MEI, isto é, microempresárias individuais. Elas querem ser assalariadas. E para ser assalariadas, elas vão procurar as associações, que na França são as associações sem fins lucrativas, a maior fonte de intermediação entre as cuidadoras domiciliares e as famílias que necessitam de cuidadoras. E as pessoas que estão trabalhando em associações são assalariadas e não microempresárias individuais. Então, para responder a pergunta em relação ao caso da França. Obrigado, Helena. Aproxima-se perigosamente a hora de jantar em Portugal e, portanto, apelava a que conseguissem ser tão sucintas quanto possível. Passava a palavra à Yolanda e chamava a atenção que há aqui uma pergunta que talvez a Yolanda queira pegar, porque me parece que tocou nesse tema precisamente,
que é o facto de a presença de trabalhadores, trabalhadoras, mulheres racializadas, mulheres migrantes, mulheres brasileiras também, no setor dos cuidados e no setor do trabalho doméstico. Eu, ao contrário da Wanda, diria que existe uma presença, também não tenho dados, mas eu diria que, sobretudo em Lisboa, mais do que no Porto e a Norte, existe uma presença bastante forte. Mas pronto, enfim, a Yolanda certamente poderá pegar nisso também, eventualmente, se quiser, e depois o Rui. Obrigada. Eu vou ser rápida, porque acho que a Helena Hirata fez comentários muito completos sobre questões que nos foram colocadas aos três apresentadores e apresentadoras. Então, eu vou só escolher alguns aspectos e considero que já foram respondidas as questões, porque acima em baixo também, né? Só acrescentaria ao comentário completo que a Helena Hirata fez sobre a questão das emoções e do corpo, que no caso e citou perfeitamente, eu citaria também o de Jure, por exemplo, que faz todo aquele trabalho a partir da psicanálise, da antropologia também, e também todo o trabalho que tem da sociologia, da psicologia social, que trabalha sobre as questões do sofrimento no trabalho, não é? O adoecimento, o trabalho, as questões do adoecimento, a saúde mental do trabalhador, que é o trabalho da Eleni Sato, que é... Portanto, há muita bibliografia sobre esse assunto, pelo menos dentro da área da psicologia social, e que não fica só nas questões psicossomáticas, não é? Mas nas questões psicológicas, a discussão toda no grande campo da subjetividade do trabalho, não é? Portanto, se vocês quiserem indicações nesse sentido, acho que poderíamos ver isso depois. Eu posso dizer alguma coisa sobre isso. Em relação à questão que o Soeiro colocou sobre como é que os movimentos antirracistas veem a questão do trabalho, né? Não posso falar pelos movimentos antirracistas aqui, mas do que eu posso perceber, tanto do trabalho como do contacto, parece-me, é uma hipótese, que neste momento a questão do trabalho ela vem junto com todas as outras questões que envolvem, né, as reivindicações antirracistas, né? E se colocam muito fortemente em relação ao problema do acesso a determinadas áreas de trabalho, determinadas profissões, etc. Acho que a discussão gira muito em torno disso, do acesso e das oportunidades, não é? Ligadas à questão racial. Sobre a questão dos cuidados, agora sou eu a comentar, que eu achei interessante porque não tinha essa ideia, também não conheço dados sobre isso, de que as mulheres nas áreas dos cuidados não são negras, porque a percepção que eu tenho, novamente, não estou a falar com base em estudos, né, nem em números, mas a percepção que eu tenho, que é mais próxima, é de que nos últimos anos começou a haver muito mais mulheres negras sendo solicitadas nessa área, né? E também começou a haver um acesso aos serviços, ao trabalho ligado à saúde, como auxiliares, não é? Auxiliares de enfermagem, etc. Portanto, eu acho que há aí uma indicação de um acesso a essa área, pelo menos, né? De um acesso a essa área. Queria responder ao Gilson, dizendo que eu acho que o Gilson fez uma pergunta ampla, bastante ampla, não é? Como é que a gente pode articularíamos trabalho e precariedade em termos de pandemia? Eu acho que as especificidades são muito grandes, não é? Mesmo na Europa, nós temos, no caso de Portugal, muito diferente da Alemanha e de outros países, em que, por exemplo, nós podemos ver isso com a questão da cobertura que os Estados deram, não é?
às pessoas que tiveram que entrar em lockdown, que perderam o emprego, etc. Né? Portanto, é muito específico de cada contexto. No caso de África, o Gilson está em Angola, ele talvez nos pudesse dizer mais, porque chega muito pouca coisa aqui, e neste momento da pandemia ficou muito claro que notícias de África só chegam se for desgraça, não é? O resto nós temos que procurar. E por mais que a gente procure e tenha informação de que a situação da pandemia não teve o alcance que teve na Europa e nos outros países, a gente acaba por ter a tendência de nem sequer acreditar nas suas fontes, não é? De tão habituadas que estamos a ouvir só de que, porque vocês devem ter acompanhado que desde o início se vaticinou, desde o início da pandemia, se vaticinou que em África seria uma desgraça, não é? Que ia acontecer que seria uma desgraça. Não aconteceu, mas já por 3 ou 4 vezes. Portanto, não me parece, não sei se a questão da precariedade ela sofreu muita alteração, não é? No caso dos países africanos. Mas o Gilson talvez possa dizer isso mais. Eu vou ficar por aqui porque eu já sei que estamos adiantados na hora. Obrigado, Yolanda. E para terminar, o Rui. Bem, eu queria agradecer muitíssimo a todas as questões, não vou conseguir esgotar a riqueza contida no conjunto, eu vou aqui selecionar algumas que me parecem mais afins, né, àquilo que eu posso, de fato, contribuir um pouco. Né? Em primeiro lugar, a questão, eu não captei quem fez a pergunta, né, mas ela veio escrita, a questão da crise do emprego no norte e no sul global, né? Do norte e no sul globais, né? Eu sempre vou ser o último a minimizar a questão do desemprego, né? Porém, eu acho que, para além da questão do desemprego, o mais importante para quem observa e analisa, quem estuda o mercado de trabalho, é identificar as conexões entre o desemprego e o subemprego, né? O desemprego, o subemprego é a insegurança. Né? Se você pega o Brasil, por exemplo, hoje a taxa de desemprego no Brasil está em 15,7%, mais ou menos, né? Desculpa, 15,7 milhões de desempregados. Mas nós temos 6 milhões de desalentados e temos 20 milhões de pessoas subocupadas. Então, a questão do desemprego ela tem que ser articulada à questão do subemprego, porque ninguém é capaz de ficar desempregado muito tempo, quer dizer, pelo menos não ninguém digamos que tenha que não tenha recursos, né? Porque você vai ter que buscar algum tipo de renda, né? Com isso eu quero dizer, na verdade, que o problema da crise do emprego e do subemprego já chegou, na realidade, tanto no norte quanto no sul, né? Globais, ou seja, se você observa, né, realidades como dos Estados Unidos, da Europa, do Sul, mesmo países centrais, né, como é o caso da Alemanha, se você desconta os 500 euristas, né, as taxas de desemprego da Alemanha sobem para patamares espanhóis, quer dizer, é uma situação muito delicada, né? Então, o que eu diria, na verdade, é que isso está muito conectado, está muito associado, né? É o caso, por exemplo, brasileiro, mas é o caso estadunidense, está muito associado ao problema da desindustrialização e do colapso dos pactos sociais nacionais protetivos. Né? Em maior ou menor grau, eles estão colapsando tanto no norte quanto no sul. É claro que em países mais ricos, né, evidentemente, que há aí soluções, vamos dizer assim, mediadas, em alguma medida é possível fazer um tipo de concessão, em caso tal, né? Mas o fato é que a gente vive, sem dúvida, né, um colapso desses pactos protetivos nacionais, né? E com isso aumenta muito a vulnerabilidade, aumentam as desigualdades, aumenta muito, vamos dizer assim, a presença do subemprego nessas diferentes sociedades, né? Que é um pouco aquilo que a gente tem verificado. Eu não sei se vocês assistiram Nomadland, né, aquele filme que ganhou o Oscar, que é baseado nesse livro aqui da Jessica Bruder, né, que é basicamente um livro, uma etnografia sobre trabalho precário, né, enfim, é uma etnografia sobre trabalho intermitente, trabalho nômade, né, e o que é interessante é perceber como que o colapso daquelas cidades, pequenas e médias cidades industriais nos Estados Unidos, produziu essa nova realidade
de trabalhadores intermitentes que precisam estar o tempo todo, né, se mudando em busca do trabalho, à procura de emprego, né? Aquilo que acontece nos Estados Unidos, é retratado pelo livro, né, também acontece no Brasil, historicamente, né? Só que hoje em dia, além, evidentemente, da escala ser muito superior por conta vamos dizer assim, da desindustrialização, né? Existe um outro aspecto, que é um aspecto que eu queria destacar, e que tem a ver também com a questão do colapso desses pactos nacionais integradores, né, ou protetores, né, que é o fato de que esses trabalhadores não têm mais um horizonte de integração, que não seja, evidentemente, o trabalho, o subemprego. Né? No Brasil, do projeto de desenvolvimento nacional, de substituição de importações, normalmente o trabalho da construção civil era considerado um trabalho de transição para que o trabalhador ou a trabalhadora entrasse na fábrica, né? E aí, a partir daí, iria, nesse processo, ir esquentando a carteira, como eles diziam, né? E conseguiriam ter acesso a direitos trabalhistas quando fossem trabalhadores de uma fábrica, né? Então, o horizonte, a despeito das dificuldades, era um horizonte integrador, né? Ou seja, no final das contas, dessa longa caminhada de trabalhos imigrantes, trabalhos precários, etc., você teria ali o acesso à Seguridade Social, você teria acesso à aposentadoria, você teria acesso a 13º, você teria acesso a férias remuneradas, você teria acesso a uma série de benefícios negociados pelo sindicato. Hoje em dia, não mais, né? Você entrevista, por exemplo, trabalhadores da construção civil, eles se conformam com isso, eles vão ser a vida toda trabalhadores da construção civil, sem carteira assinada, muitos deles, né? Ou seja, vivendo na precariedade, na insegurança mais extremas, né? Isso tem a ver com esse colapso. Eu diria que isso aí é presente no norte e no sul. Quer dizer, é claro que com diferenças, né? Mas nós compartilhamos, o mundo contemporâneo compartilha, a globalização neoliberal compartilha, fez com que o mundo se tornasse um pouco mais achatado no que diz respeito à questão da precariedade laboral. O segundo ponto que a Sofia levanta, que é muito interessante, tem a ver com o problema do consumo, né? Eu diria, o problema do consumo e do trabalho, mas também o problema do consumo e da cidadania, ou seja, a postura dos consumidores como cidadãos, né? Por que eu digo isso? Porque numa sociedade em que o grosso do trabalho ele se precariza e, ao mesmo tempo, se desloca para o setor de serviços, você vai ser cada vez mais dependente para atribuir e garantir visibilidade, né, às condições de trabalho e, consequentemente, de remuneração, jornada e assim por diante, da tentativa de sensibilização aqui no Brasil, aqui em São Paulo em especial, do breque dos aplicativos, o movimento de paralisação de entregas, né, que contou com a participação ativa, né, de consumidores que boicotavam aquelas plataformas quando, em determinados momentos do dia, né, as pessoas combinavam de não fazer os pedidos. Então, isso era uma maneira também que os entregadores tinham, né, de buscar engajar os consumidores numa campanha em seu apoio, né, em apoio a melhores taxas, né, a remuneração e assim por diante. Esse é um aspecto interessante. O outro aspecto também é o fato de que o movimento de consumidores envolve um processo vamos dizer assim, de conscientização. Né? Isso aí tem a ver com essa nova etapa, por exemplo, com a economia solidária e com as cooperativas que vão se formando, né? Que tentam dialogar com esses consumidores. Vocês têm um exemplo aí perto, né, próximo, na região da Catalunha, né, que é um exemplo muito conhecido, bastante bem sucedido até certo ponto, que é o Mensacas, né, que é uma cooperativa de entregadores. E o slogan deles é direitos trabalhistas para um serviço responsável de ecomensagens. Então, dialoga com a questão ecológica, traz o consumidor para próximo, vamos dizer assim, do aplicativo, né? E, ao mesmo tempo, reivindica direitos trabalhistas, ou seja, defende, né, o pagamento de direitos trabalhistas para os entregadores. Essa é uma das opções que a gente necessariamente tem que ter quando se fala, né, em integração de consumidores como cidadãos, ou seja, como consumidores conscientes, né? Enfim, politicamente ativos, né? O que traz o problema de como desenvolver essas agendas reivindicativas no contexto atual, que é um contexto ainda de muita individualização, né? Marcado pela individualização, pelo empreendedorismo de si, né? Aqui no Brasil chamado empreendedorismo popular, enfim, e por essas ilusões de liberdade que também são mobilizadoras, né, desses trabalhadores. Que é o que eu costumo chamar de novas coalizões. Nós não teremos condições de proteger
de reinventar esses pactos protetivos, né, de proteger esses trabalhadores, sem uma ampla participação do poder público, dos consumidores, dos cidadãos, dos trabalhadores, dos empreendedores, das cooperativas, da economia solidária, numa ampla coalizão que busque efetivamente garantir patamares mínimos protetivos para esses trabalhadores que sejam consensualmente pactuados. Né? Então, nós teremos obrigatoriamente que mobilizar esse conjunto de atores. Né? Um exemplo, ainda que à primeira vista seja um exemplo mal sucedido do ponto de vista do resultado, mas foi bem sucedido do ponto de vista do movimento, é a greve em Bessemer, no Alabama, né, o movimento de sindicalização, né, do sindicato, liderado pelo sindicato em Bessemer, no Alabama, dos trabalhadores da Amazon, de um store da Amazon, né, um grande depósito da Amazon, que iniciou, por assim dizer, uma campanha de sindicalização nacional, né, nos Estados Unidos, dos trabalhadores da Amazon, que contou, por exemplo, com a participação do Joe Biden, contou com a participação do Black Lives Matter, que foi o grande movimento social dos últimos 10 anos, 15 anos nos Estados Unidos, contou com a intensa participação e mobilização dos sindicatos e contou, evidentemente, com uma forte resistência da empresa, que colocou milhões de dólares numa campanha de antissindicalização e que acabou vigindo, né, as leis, em especial nesses estados, vamos dizer assim, do Sul, né, elas são muito, as leis de sindicalização são muito exigentes, né? Então, mesmo você tendo, vamos dizer assim, muito apoio, né, às vezes você não consegue alcançar o objetivo. Mas o que é importante destacar é que a campanha de sindicalização em Bessemer mostra exatamente a forma, a cara, né, dessas novas coalizões amplas, né, que envolvam o poder público, o movimento sindical, o movimento de trabalhadores precários, que envolva efetivamente os movimentos sociais mais dinâmicos, que consiga efetivamente sensibilizar os consumidores, sensibilizar o público, porque sem isso, né, nas atuais condições, não será possível avançar uma agenda, uma plataforma que seja, vamos dizer assim, suficientemente forte para estabelecer marcos nacionais reguladores. Né? Você pode até ganhar aqui ou ali, mas um marco nacional regulador capaz de reinventar e refazer os pactos do passado em condições evidentemente muito novas, né, muito diferentes, marcadas aí pela desindustrialização, não serão possíveis. Enfim, é isso que eu queria chamar. Muito obrigado, Rui. Muito obrigado, Yolanda. Muito obrigado, Helena. Muito obrigado a todas e a todos que participaram. Nós vamos querer continuar a trabalhar estas articulações entre precariedades, desigualdades, cuidados, ação coletiva. Serão muitíssimo bem-vindos no Porto sempre que quiserem. Vamos manter esse contacto e nós vamos continuar a recorrer a vocês também para o nosso trabalho e para os projetos que viermos a desenvolver. Muito obrigado do coração ao Rui, à Helena e à Yolanda e a todos. Obrigado.